Estamos aqui de novo com mais um podcast que, aliás, está bombando na rede, não tá não? Eu soube. O nosso último podcast foi sensacional, mas hoje a gente vem aqui para apresentar um doutor um pouquinho diferente. Um doutor que todo médico precisa aprender. Hoje a gente está aqui com o Guilherme Baeta, ele é consultor em previdenciário e tributário. Ele tem muita coisa para ensinar para gente, médico, e para quem não é médico também, porque ele tem clientes não médicos e ele vai contar tudo isso pra gente. Oi, Baeta, vou chamar ele de Baeta porque ele gosta que chame assim. Ricardo. Eu tenho a primeira pergunta. O Ricardo é que quem mais está interessado nessa história é o Ricardo. Mais ou menos, não me entregue. Mas eu tenho a primeira pergunta, e a primeira pergunta, o que é previdenciário? É de aposentadoria, é isso? Isso, vamos lá. Vamos lá. Existem algumas questões previdenciárias. Todo mundo no Brasil é obrigado a pagar INSS. Ou seja, INSS não é uma coisa opcional. Além do INSS, que é o regime geral de previdência, que é o que... A Previdência, o INSS, é o que vai fazer a nossa aposentadoria, certo? Sim. De uma maneira sim, meio não, grosseira, Você paga para isso. receber lá na frente. Exatamente. Na verdade, você paga para as pessoas que estão recebendo, hoje, os aposentados e os pensionistas, e no futuro você vai ter que contar que alguém vai pagar para que você receba. Isso, quando a gente está trabalhando legalmente, é compulsório. Essa arrecadação do INSS. Não é opcional. Ok. É compulsório. Então, previdenciário é isso. O que é previdência, né? Previdência tem vários tipos de previdência no Brasil. Existem os regimes próprios de previdência, que aí entra prefeitura, estado e união. Então, os concursados, vamos dizer assim, eles pagam uma previdência própria. O funcionário público, o policial, o bombeiro, o professor universitário. E existe o regime geral, que é o que pega a grande massa da população, que é o INSS. Ele é compulsório, as pessoas são obrigadas a pagar. E aí tem alguns detalhes, algumas coisas que o sistema, primeiro, ele muda. Existe uma regra. Eu costumo brincar que é a regra do jogo, né? Você entra num jogo, jogando aquele jogo, e a regra vai mudando durante o jogo, né? Isso é um dos grandes problemas do INSS. Você acha isso justo? Aí é uma questão, aí não é nenhuma questão de justiça, é uma questão de realmente não tem como. A gente Porque não tem o que fazer. O sistema, ele existe, né? Vamos dizer que nossos pais, né? Todo mundo trabalhava e contribuía. E você tinha uma população mais jovem contribuindo e pouca gente mais velha vivendo pouco e recebendo. Mas hoje parece que Agora essa mudou a pirâmide lá no pirâmide, né? Brasil inverteu Claro. um pouco, Ela né? tá virando um balão, na verdade, né? Que é dos países desenvolvidos. Ou em Exatamente. desenvolvimento. Nossa, nós estamos virando um país desenvolvido. Em desenvolvimento ainda, porém com a pirâmide com um topo mais largo, né? As pessoas vivem mais e se elas continuarem se aposentando com 50 e poucos e vivendo até os 80, elas vão receber o benefício por mais tempo do que elas vão contribuir. Então a conta não fecha. Por isso Mas que aumentou, por isso que ultimamente aumentou o tempo de contribuição. Isso, em 2019, que foi a última reforma da Previdência, diferente do que as pessoas pensam, a Previdência não reforma tanto assim. A penúltima reforma foi em 1996, ou seja, Uau. demorou 25 anos de uma reforma para outra. Mas por que falam tanto? Eles vão acrescentando leis? O que vai acontecer? Eles vão alterando a regra. Alterando a regra do Porque jogo. agora não é mais tanto tempo, antes era 30 anos. Isso, era 30 anos para a mulher, 35 para o homem. 35 para o homem. Hoje continua tendo um tempo mínimo, mas você tem idade mínima. Então a mulher hoje não aposenta com menos de 62 e o homem com menos de Então 65. não tem mais aquela história daquele povo que 45 anos estava aposentado antigamente porque começou a trabalhar cedo. No INSS, não. Ah, entendi. Ainda continua isso em alguns regimes próprios, mas eu não vou entrar no detalhe, porque isso é exceção. Uhum. Mas o regime geral, que é o INSS, ele muda a regra durante o jogo. Então esse acho que é um grande problema. Segundo, a regra não é clara. Pouquíssimas pessoas, principalmente os médicos, eles pagam, Mas pagam, você chega aí. A gente vai chegar aí. pagam, E não sabem E a gente quando não que- sabe nem o que a gente tá pagando, né? não sabe o que está pagando, não sabe quando vai utilizar, não sabe por que vai utilizar, se pode utilizar. Existem alguns benefícios, por exemplo, o médico que consegue comprovar a exposição a risco biológico e químico, ele acelera o tempo dele, ou seja, ele aumenta o tempo dele sem ter que contribuir por mais tempo. Mas isso não é divulgado, né? Eu brinco que... Ninguém conhece esse lado. A regra pro E sistema... tá dentro da regra, você não tá burlando a regra. E aonde que do você jogo. vê isso? Na Constituição?
Na regra da Previdência, nas regras... Aprender a ler as entrelinhas, que a gente não lê. Na verdade... Não li nem as linhas da Previdência. Linhas, é verdade. Eu escutei o que meu pai falou, sabe? Tipo, ó, paga o INSS. sei Ou lá. que alguém te falou também para não pagar o INSS, que o INSS é ruim. Sim, eu já escutei isso E também. pasmem, muitas vezes eu sento com os clientes, com os médicos, Os teus clientes são a maioria médico a maioria hoje? médicos. Mas você não tem só médico. Não, geralmente são pessoas que contribuem para a Previdência, né? Aí entra atleta pessoas- de alta performance, juiz, desembargador, funcionário público, até o próprio seletista tradicional mesmo, funcionário de companhia. O que é seletista? De O que CLT, tem né? CLT, o que tem carteira CLT. assinada. Ah, ok. Funcionário de carteira assinada. Essa pessoa, ela é obrigada a contribuir para o INSS. Todos somos, né? Você Os- também é. A pessoa jurídica não. Ele é obrigado a contribuir, mas ele vai, aí chega um contador para ele e fala assim: contribui sobre o mínimo, porque o INSS não funciona. Isso, doutora, é mais ou menos como dar o diagnóstico, o mesmo diagnóstico e o mesmo tratamento para todos os pacientes que entrarem no seu consultório todos os dias. Entendi. Eu vou ter Não já um funciona. diagnóstico, eu vou tirar do bolso e falar: paga só o mínimo. A gente só Paga só imprime o aquela receita ali. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-P, na verdade. Você não vai dar nem um Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-P, muda o nome do paciente, dá um Ctrl-P. Imprime e manda o paciente para casa. Então, o sistema, ele é feito para as pessoas não Então entenderem. você diz que mesmo para o médico vai valer a pena pagar o INSS. Não consigo como dizer pessoa isso, física. Não consigo dizer isso generalista. Depende do tipo de... Entendi. O médico que está começando agora, que já está mais no meio para o final da carreira, talvez ele não vai ter tempo para criar Uma substância. uma história boa no INSS. Entendi. Mas Aí que entra a tua consultoria. Aí que Ele entra a vai consultoria. analisar a vida financeira previdenciária Durante a vida do desse profissional, médico. Não do vai ver as médico. contas bancárias, não é isso, todo né? o passado, Vai ver o teu passado Vou ver o passado. previdenciário. trazer para o futuro, congelar e projetar isso para o futuro. É isso que a empresa dele faz. É exatamente isso. O que a Entendi. gente vai. Qual que é a ideia? Não a minha empresa, mas todo mundo que trabalha com previdenciário. É tentar tirar o melhor proveito do sistema, da regra. É jogar com a regra debaixo do braço. Coisa as pessoas não sabem. Eu costumo brincar que a ignorância é como instrumento de poder. Se as pessoas não sabem o que elas estão pagando e para que elas estão pagando, Elas não vão ótimo. saber usar. Elas vão saber usar. Uhum. E você pega médico de 70, 68 anos, 72 anos. Que estão lá. Já Ai, poderia- Baeta, eu vou falar que nem precisa. Eu conheço um médico de 42, mais novo que eu, que diz que, não sei, eu não, sei lá, faz 5 anos que eu tô pagando, 10 anos que eu tô pagando desde que eu comecei meu consultório. Eu falo, gente, você tá contando desde o tempo de residência. Não é desde quando você abriu o teu consultório. Médico não sabe isso. E outros, pior ainda, que chegam no momento de usufruir e por algum motivo da carreira, param de pagar. É como se ele pegasse toda uma história dele e rasgasse e jogasse no Porque lixo. alguém disse pra ele que não Mas valia vale a pena pena para o pagar. médico, Não saber. vamos Aham. dizer que ele não sabia, nunca trabalhou, vamos dizer, nunca foi CLT. Mas a gente não, mas nunca ele foi CLT. Ai, desculpa. tá, nunca foi Foi meu ponto. CLT, ou ele não fazia como uma pessoa jurídica. Vai valer a pena, você acha, a partir de que idade ele começar? Eu não, Isso é não muito- tô falando de isso é muito valores, peculiar, eu tô mas falando vamos lá, de pra você entender. mais ou menos um exemplo. Hoje custa, por mês, uma contribuição pro teto, se ele for pagar integral, tá? Você como empresário, como médico PJ, você vai pagar o INSS. Vamos imaginar que você vai cumprir a regra. Você vai investir R$ 1.500 por mês e pode aposentar com R$ 6.500, R$ 6.800 com 65 anos. Poxa, se Pra você homem, viver 20 anos, se você viver, vamos pegar a expectativa de vida do brasileiro, 78 anos, 78. você vai viver 13 anos recebendo 6 mil e tantos reais, por mais que você pagou 1.500 durante 35, não tem investimento nenhum que você vá colocar 1.500 e ter garantido. Por que é garantido? Sim. Porque a grande massa, diferente do que as pessoas pensam e do que as pessoas vendem, que o INSS está quebrado, que o sistema está falido, esquece. Não ainda. Não vai quebrar. Se quebrar, Mesmo com essa pirâmide invertida. mesmo com essa pirâmide Essa invertida, pirâmide balãozinho. não tem problema, ela pode ficar assim, ela pode virar um cone. Pode mesmo? Pode. Alguém vai ela estar deve. pagando. Até Alguém, porque não- alguém vai pagar essa O governo conta. vai pagar. Porque senão vira guerra civil. Sim. É impossível. Até porque não é todo mundo que sabe constitucional? usar, né?
Não só porque é constitucional, porque é uma questão de sobrevivência. E não interessa se é esquerda ou direita, governo, whatever. Não, até porque... Vai pagar. Vai pagar, até porque é o seguinte, quando se mexe em previdência, se mexe na grande massa. Por isso que se demora 25 anos de uma reforma para outra. Não acredito que a próxima vai demorar 25 anos, porque as regras vão ter que ir se adaptando. Mas tá precisando? Não, foi de 2019. Não precisa mexer Não, isso a tão conta recente. fecha. O problema é que o dinheiro do INSS é utilizado para uma série de coisas que não só pagamento de benefício. Aí já é uma deturpação. E para o médico é legal que, além de tudo, uma coisa que o médico não é acostumado, por exemplo, são direitos, né? Direitos, é verdade. O aposentado, né? Que é o cara que está usufruindo do direito do INSS, não só esse, o que sofre de invalidez, tem mil outras Isso, a coisas. viúva, Mas o viúvo. mas vamos colocar como o aposentado. Ele vai ter 13º, isso é muito legal. Vai ter, como que é, aumento, não sei como chama, reajuste numa database. Isso é por algum muito critério. legal. E é uma coisa que médico realmente não é acostumado. Ele E um nem... detalhe, o INSS, ele é muito mais. O que é o INSS? Instituto Nacional de Seguridade Social. Você tocou num assunto aí que é interessante. As pessoas pensam em INSS como aposentadoria, tá? Mas vamos lá, Instituto Nacional de Seguridade Social. Ele te protege em várias situações. Se você precisar se afastar do seu trabalho por algum motivo, seja por doença ou acidente, o médico autônomo, ele recebe a partir do primeiro dia. E 99% dos médicos que eu sento para conversar e mostro para eles a realidade, não sabem disso. E tem carência, igual, sei lá, plano de saúde? Para aposentadoria, 15 anos. 15 anos. Para afastamento por doença ou acidente, 1 ano. Ah. Você tem que estar contribuindo há 1 ano para você ter o direito Então a de gente receber. já pode receber. Eu já posso sofrer acidente. vai Não, credo. Então vamos lá. Ele te protege em caso de afastamento. Tá. Ele te protege em caso de invalidez, Uhum. seja por acidente ou uma doença grave. Se você- Temporário ou não, né? Temporário ou não, se for definitivo. Seus filhos têm recebe. direito? Os filhos menores Se e o os filhos- cônjuge, É, isso que eu ia sim, dizer. em caso de falecimento, Entendi. que é outra situação que ele te protege também. Mas é o próprio INSS nisso? O INSS vai remunerar Gente, eu um não sabia nada dependente disso. em algum motivo. Então, vamos falar da parte boa do INSS. Ele te protege em caso de afastamento, em caso de uma doença grave, em caso de uma invalidez, ou no caso de uma sobrevivência, que eu brinco da sobrevivência, que é o quê? Uma vez velho, com direito adquirido, você vai receber o INSS pro resto da sua vida, tá? O que você tem que fazer? Você tem que saber a regra e jogar com a regra. Simples assim. Saber usar a regra a seu favor. A gente não vai ficar além, mas a gente também não fica aquém da lei. Se a lei te dá direitos, é porque você pagou por aquilo. Não é de graça. Você não acha na rua. Ah, Não, olha, claro, você está pagando. E é isso que a sua consultoria vai fazer. Vai na jogar parte com a regra. previdenciária, esclarecendo o que o Ricardo perguntou, é exatamente isso. É mostrar para aquele médico, para aquele profissional, que a história dele é desse jeito, se ele usar a regra, ele vai aposentar. Aí eu digo, o dia, o mês, o ano, com quanto, o que ele pode fazer para melhorar ou para mudar aquele resultado, sempre utilizando a lei, sempre utilizando a regra, nunca fora da regra, até porque o INSS não vai conceder o benefício se a gente não julgar com a regra, tá? E usar. E é o único produto, médicas, né? Médicas do meu Brasil. É o único produto que vai te remunerar no caso do nascimento de um filho. Não existe produto nenhum. Se você falar assim, eu quero contratar um seguro na maior seguradora do mundo, na melhor... Não, ele não cobre gestação Não e existe. O afastamento. INSS É verdade. é o único produto. É verdade, né? Porque eu sou uma médica que teve 2 filhas. E recebeu. Recebi pelo INSS. Recebeu. Recebi. Você recebeu? Sim, Que legal. lógico. Nossa, Ué, eu não tinha a menor noção disso. eu Agora, fiquei afastada lá e recebi pelas meninas. As Porque eu médicas... trabalho. Agora, e na época eu tinha um seguro de vida X lá, famoso, e zero. Tanto Não que paga. eu parei, porque fazia 1 ano e pouco que eu tava pagando, e cara. E eles não te ressarciram. O momento não que paga, eu não precisei tá na ali, regra. que é o momento da mulher, em idade reprodutível. É, porque a mulher sempre pensa nisso, óbvio, deveria, Sim, né? e Igual quando daí, contrata o plano de saúde, ela parei, vai contratar. Eu fui receber do INSS. Entendi. E as médicas, e eu te falo, assim, vou te falar, mais de 80% das médicas têm filhos e não acionam o INSS. Vamos lá, vamos pegar um exemplo Mas agora é recente. por desconhecimento ou é por achar que não vai dar? Ou Por é uma série de coisas. Por que é? desconhecimento,
Você tem conversado com bastante médicas, preguiça, né? Muitas. E eu falo, o sistema, ele não é amistoso. O sistema não é legal. Eu falo, gente, você deveria contribuir 35 anos pro INSS e no dia da sua aposentadoria devia chegar uma cesta na sua casa. Uhum. Parabéns, doutor Ricardo. Você contribuiu durante 35 anos. Você que tem que ir atrás, né? Se você não for atrás, o INSS nunca vai bater na sua porta e falar, você tem direito a isso. Vamos pegar um exemplo agora recente, e tá quente ainda, Covid. Quantos médicos se afastaram das atividades por Covid e quantos acionaram o INSS? Meu pai, que tem 75 anos e ainda atua e é médico, se afastou do consultório né? A gente não, mas ele sim. Ele não pediu. Não pede. Ele sabia que podia pedir. Eu acho que ele não sabia. Então. Porque eu também não sabia. Não, ninguém sabe. Eu fui saber agora que eu conheci deixa eu fazer um paralelo. E dentro de uma empresa, tentando comparar uma empresa privada, então as previdências privadas com o INSS. Primeiro é a segurança do INSS, que é o que você acabou de dizer, tudo bem, entendemos. Dentro da... Só que, vamos dizer, ele não gera... Você falou, eu sou capaz de calcular, tarará, né? O quanto que você... Quando e quanto que você vai ganhar lá daqui tanto tempo. Numa previdência privada, você você não vai ter a mesma segurança, obviamente, porque é de uma empresa, uma empresa do INSS, que é governamental, mas numa empresa privada, tirando a segurança, você poderia, por exemplo, estar investindo numa coisa... como que você vê em forma de rendimento? Vale a pena fazer as duas coisas? É isso? Aí nós vamos partir para outro lado. Vamos primeiro comparar a privada com pública. Tá. Primeiro a pública. Porque nenhum lugar você vai investir R$1.500 e vai receber 6.000. Mas é que a pública é compulsória, né, Baeta? Não, é obrigatório, mas enfim. Tá, mas vamos pensar no rendimento, isso aí. Tem pessoas que acham que, poxa, eu sou só PJ, então eu não vou pagar, enfim. Geralmente o cooperado, né, seja cooperado de qualquer cooperativa, tá? Independente de ser cooperativa médica, cooperativa rural, ele é um cooperado, ele é obrigado a contribuir. Mas vamos imaginar um médico que não seja um médico Uma vez cooperado. médico que atende Unimed está obrigado a contribuir. Ele é obrigado a contribuir porque é a legislação. Sim. Tá? Mas eu falo que é do limão à limonada. R$1.500, não tem previdência privada nenhuma do mundo, tá? Eu falo isso com muita propriedade. Pode vir o maior papa de qualquer investimento aqui, sentar comigo, que ele não vai conseguir me provar que colocando R$1.500 por 30, 35 anos, você vai ter uma renda vitalícia de 6 mil e poucos reais garantida. R$1.500 é o que nós médicos que atendemos Unimed estamos 100%. Colocando. Isso. É isso. Vamos imaginar um médico que seja funcionário de algum lugar, tá? Eu presto serviço para um lugar. Um médico professor, por exemplo, de uma universidade, tá? Uma escola de medicina particular. Ele é professor da universidade. Ou nas cooperativas de hospitais, né? Que eles contratam... Não custa para ele R$1.500. Por quê? Porque na Previdência, como é que funciona? O funcionário paga média 11% do valor da contribuição e a empresa paga 9%. Então, vamos imaginar um professor universitário, professor da PUC, do Positivo, enfim, de alguma instituição de ensino, tá? De medicina. Ele vai pagar 11% sobre o teto, que é 7.500. Tá. Se ele receber o teto, 800 e poucos reais. E a instituição vai pagar 600 e pouco. É o melhor negócio do mundo. Você vai pagar 800 e poucos reais e vai ter uma aposentadoria. Entendi. Vitalícia, tá? Então, a gente tem que desmistificar alguns mitos do INSS. O INSS não está quebrado. O INSS funciona. Mesmo que se inverta a pirâmide. Mesmo que se inverta a pirâmide, aí é uma questão social. Aí já não é nem mais uma questão econômica, financeira, conta para lá, conta para cá. É uma questão social, porque não tem condição de ter uma população velha, dependente. Porque a gente está falando, quando eu disse do INSS, eu falei, ou você está inválido por acidente ou uma doença grave, ou você está morto e deixou filhos menores ou algum dependente, ou você está velho. A sua capacidade produtiva, naturalmente, você sabe melhor do que eu isso, não é a mesma. E por que as pessoas pensam assim? Tem alguém ganhando com isso? Na verdade, qual que é a diferença de INSS e fundo de garantia? Fundo de garantia aí já é um dinheiro que você guarda. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. FGTS, né? FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço.
Fundo de garantia é uma reserva que você faz. Nós médicos não temos FGTS. Não. Fundo de garantia é só se você for Quem que tem? Só CLT. Só CLT. Tá. CLT é a empresa. Que daí você tira como que é pra comprar alguma coisa, doença grave, doença crônica. Eu nunca fui se você CLT, for demitido, eu não você sei. pode sacar. Se você pedir demissão, você não saca. Se você Entendi. for demitido, você pode sacar. Tá? Isso é fundo de garantia. Isso é fundo de garantia. Tá. Mas a gente está tratando de previdenciário. Previdenciário. Então vamos lá. Por que não funciona? Né? A pergunta que você me fez. Porque não é interessante para o sistema funcionar. É interessante ter mais É o que pessoas. você falou, eles não te mandam a cesta. Não, eu falo. Não manda. Oh, parabéns, cara, É. você tá se aposentando. Mas isso deveria ser ensinado na escola. O médico, ele deveria ter uma cadeira na acadêmica lá, Mas isso eu falo sempre, deviam ensinar, porque na odontologia tem. Eles têm uma cadeira de administração de consultório. Eu achei sensacional. Não tem. Medicina não A tem gente isso. tem uma cadeira, tem não empatia. A gente tem uma do quê? Empatia. Ah, é. A gente tem umas cadeiras desse jeito. Empatia. Mas, tem uns que matam esse Pô, módulo. não é. Muito. Os que matam esse módulo, eu não conheço. Não, vamos falar. Não vamos citar nomes. Não, mas vamos lá. Eu fiquei muito interessado. Sabe quem é curioso? A pessoa pensa em tirar férias na aposentadoria, né? Eu achei muito mais seguro a parte da invalidez, desse afastamento por Covid, da gravidez da mulher. Isso eu não sabia do pós-parto ali, né? Sim. Que é a licença maternidade. Isso a licença maternidade é uma novidade absoluta de que o INSS cobre. E aonde Era que a única você coisa vai? que eu sabia até aí. E aonde que você vai? Existe o Ministério da Fazenda. Assim, existe um lugar INSS. físico O INSS. que chama aqui INSS. Sim. Na Visconde de Guarapuava. Tá, aqui no centro da capital, vamos dizer. Aqui tem uma sede do INSS, quase todas as grandes cidades, médias cidades têm. Mas hoje existe o site, o Meu INSS. Que você sabe o que está acontecendo. Você entra no Meu INSS, só que também a linguagem também não é... Não é compreensível, não é acessível. Não é amistosa. Nem um pouco. E tá dentro daquele gov.br? Dentro do Gov, exatamente. Dentro do Gov existe Meu INSS. O Meu INSS, você Puxa vai acessar vida, todas as gente, eu suas vou lá informações. Será que tem alguma coisa? Existe até um Agora? simulador. Não, claro que sim, eu tô pagando ele. Existe até um simulador lá. Só que o simulador lá, ele é um simulador que é feito para condições normais. Por exemplo, até 2019... Nós médicos não somos condições normais. Não, porque vocês têm exposição a risco biológico e químico. Isso muda algumas coisas. Muda, Que é como se acelera. fosse uma insalubridade. Acelera né? 1.4. Acelera 1.4 para o homem e 1.2 para a mulher. Entendi. E isso não é machista, tá? Vou explicar. Porque como o homem aposenta Rafael com me 65... Não é. Por incrível que Vai pareça, igualar, na verdade, né? e como o homem Sim. aposenta com 65, a mulher com 62, o homem contribui com 35, a mulher com 30, No final, na caminhada, fica só que parecido. isso acabou em 2019. Uhum. De 2019 para frente, os médicos perderam esse direito, tá? Dentre outros. Outra coisa que mudou em 2019, antes eles pegavam a média de todas as suas contribuições e eliminavam 20% das menores. Então, aquela história de que a pessoa contribuía por um salário mínimo, chegava a certo momento da vida, ela passava a contribuir sobre o teto. Uhum. Por quê? Porque aquele período que ele contribuiu sobre o salário mínimo era desprezado. Com a reforma de 2019, Faz pega uma média. a média de todo o período. Então, vocês, desde a residência, né, que é o, Que ganha muito é menos. o melhor do que profissional do mundo, é o médico residente. porque ganha Porque ele é pouco, super trabalha esforçado, enlouquecido. super competente, ele dá o sangue Trabalha 60 e horas ele por não semana. ganha nada. E ganha uma mixaria, Não tem direitos. não tem direito ganha a uma nada. bolsa. É. Enfim, mas aquele período conta. E muitas vezes o médico vai para a residência não recolhe e ele não recolhe também. Ah, não, bobagem, alguém me disse um dia lá que INSS... Ou seja, isso é dar receita para todo mundo igual. Não sei. Pode ser que eu sente com algum profissional e fale com ele, falar, realmente, a essa altura do campeonato, não vale a pena você Não vai valer a começar. pena. Por quê? Você tem para aposentadoria, você me perguntou de carência, né? Uhum. Para afastamento, para esse tipo de coisa, é 1 ano. Para aposentadoria, você tem que contribuir no mínimo 15. 15 anos. Se você começar com 55, 50, 55, você vai aposentar com 65, 70. 70 já vai... Mas também é razoável, porque senão o que as pessoas faziam? Ah, vou ficar a vida inteira sem contribuir, as pessoas que têm opção, né? O que não é cooperado, o que não é seletista, enfim.
Vou chegar com 55, começa a contribuo 10 anos e aposento. Aí a conta começa a não fechar. Isso aí não fecha. Ah, porque daí é pouco tempo de contribuição. Mas isso dá certo? Não, tem que ser 15 anos. Daí... Mínimo 15. Mínimo 15 anos. Eu conheço Você já casos. teve cliente médico que tentou falar, não, Baeta, dá um jeito aí. Não tem jeito, porque o sistema ele vai glosar. Você falou pra ele, não tem jeito. Não tem jeito, eu nem tento. Eu não vou perder meu tempo. E você já viu algum dos seus clientes aposentando? Pelo menos 3 por mês. Ah, espero que veja. Sério? Pelo menos 3 por mês. Espero que veja. Sério? E o melhor, E como é pessoas que é? que nem sonhavam que ia aposentar, Gente. sentaram com a gente mostrou para eles um estudo e eu mostrei, porque o aposentar, ela é uma palavra que a gente nem usa muito com o médico. Porque quando você fala aposentar, ele se sente muito mal. Ele parece que vai parar, né? Ele acha que ele vai botar o chinelo, o pijaminha e vai ficar lá na televisão. Nunca. Eu não conheço nenhum médico que fez isso. Você conhece? Não, meu pai tá com 75 Sim, e não não, aposenta. eu Quer dizer, tenho ele se aposentou pelo emprego dele. colegas de trabalho. Que ele era do Receber, Ministério eu da já uso Saúde, outro mas do termo. consultório não. Fala, doutor, te interessa Recebeu passar a benefício. receber a aposentadoria? Uhum. Até porque pela regra... Isso é uma palavra mais legal. soa melhor, né? Sim. Até porque pela regra, tem outro detalhe. Se o médico passar a receber a aposentadoria e continuar trabalhando, ele continua contribuindo. Entendi. Então aqueles 1.500, Só que daí aquele 1.500 vira o teto. ele vai receber 6 e vai continuar pagando Entendi. 1.500. Ou seja, ele agrega na renda dele 4.500 vezes 13. Então você tem esses casos. Muitos, centenas. E me conta alguém que desistiu, jogou tudo pra cima e te mandou pra aquele lugar. Teve também? Na verdade, É aquela pessoa indisciplinada. na verdade, Teve alguém que tentou te dar um balão, pegar toda a tua aí isso expertise que eu ia falar. e daí eu vou fazer com outro Vou cara. negociar Vou honorário fazer com outro. sozinho. Ou vou fazer sozinho. Vou fazer sozinho. Aí geralmente ele volta, né? Oi. Tipo, ai... Porque médico é meio bicho burro pra isso, né? Mas o médico, na verdade, não é muito de fazer isso, não. Isso vai mais pra parte de juiz, embargador. Que ele acha que entende muito de lei, então ele vai... Aí ele pega e fala, poxa, eu vou pagar esse cara pra quê? Eu mesmo vou fazer. Entendi. Só que aí na hora que volta é o triplo do valor, né? Ah... Lógico, né? Senão vai ser Consertar- bobo. Consertar paciente que fez... É igual cirurgião plástico, né? Quando o cara vai lá, faz procedimento na quitanda, lá na Aham. feira, e aí ele volta, conserta meu nariz Dá que tá pra caindo aqui. Conserto. Conserta Dá, pelo triplo só daquele que é valor da sua 12 plástica. mil. Exatamente. Mas se eu fosse fazer primeiro, era 3. Era 3, É exato. por aí. Até porque dá mais trabalho e o risco é maior, né? Não é? Porque uma vez administrativo é muito mais fácil, mais rápido, se faz da forma administrativa. Mas, assim, via de regra, eu brinco, né? Brinco sério, que o médico, ele não vai ao médico. Então, ele fica a vida inteira pagando sem consultar um especialista. Porque ele não tem tempo, porque ele trabalha demais, porque ele acha que aquilo não é importante. Então, a gente procura o médico. Muitas vezes a gente chega pelo médico através de uma cooperativa. A gente geralmente nem sabe que existe esse tipo Nem sabe que existe. de trabalho, e aí eu procuro né? o médico. E hoje você tá nisso, né? Você tá através de uma cooperativa. Isso. Mais de uma cooperativa tem, em Curitiba mais de uma. Mais de uma. É. E você tem esse acesso aos médicos hoje? Tem o acesso aos médicos. Muitas vezes o médico fala assim, não, obrigado, eu não preciso desse trabalho. Eu acho que é golpe. Não, O que ele ele acha? ele é pai Mas de é que Deus. vieram, mas, Ele é o pai mas de eu Deus, tenho- ele é o mais sabido de todos. Não, mas eu tenho uma palavra, não em favor, mas quase em defesa. A gente foi bem enganado por uma determinada enxurrada de previdências privadas que iam visitar, como vão os representantes de Mas laboratório. sabe o que enfim. eu descobri? Que a previdência privada não é ruim, né, Bahia? Não, nós vamos pra parte tributária, eu né? não tô falando que é ruim. Não é mas ruim. junto Eu com achei que aquilo, era, o cara eu tava te afim de sacar tudo vendia e queimar. um seguro para ir para Seguro Marte. resgatável. Tem o médico, o que acontece com o médico? O médico ele é muito assediado Uhum. por não conhecer, pelo perfil, não é nem por ser melhor, ser pior, perfil. Médico não está muito ligado em número, médico não está muito ligado em lei, não é um ambiente muito Mas Schwarzenegger. foi isso que o Ricardo falou, a gente nunca foi criado Então, pra mas a isso. gente foi enganado. A Não, faculdade e eu inteira, acho eu nunca que no tive aula sobre isso. Olha, 2 décadas atrás, no começo de carreira, eu lembro que a gente tinha uma enxurrada de oferecimento de
Não era falso, Não, era mas- verdadeiro. não, mas mas até junto hoje é com o assim. que era verdadeiro, vinha uma série. Assim, ó, por exemplo, o cara te vendia a presidência. Olha, que Previdência. não compra em alguns lugares. Ainda não. Então, mas vamos lá. Ele te vendia a previdência, junto com isso vinha um seguro para ir para as Ilhas Maui. Você nunca vai, né? Não era do seu plano, mas você compra. Sim, sim. Então, no meio daquele bolo, você vai ver que você está pagando e quando você realmente precisa daquilo, não é bem daquele jeito, Sim. né? Quer dizer, é meio que uma coisa de... E houve uma época no mercado que essas empresas também miraram absolutamente nos médicos. Sim. Não era? Era uma... Até hoje. Até hoje. Ainda Doutor, tem até isso. hoje, Eles não me visitaram mais. Vamos pegar o exemplo do gerente do banco. Ele o gerente do banco. Ele geralmente gosta... O gerente do banco adora o médico. Ele dá um telefonema, ele vai lá, faz uma visita, eu passo aqui, tomo um café, etc, etc. E ele vai te vender alguma coisa. A intenção dele é te vender alguma coisa. Doutor, eu vou fechar a cota. Eu não tenho intenção. Não tem isso. O nosso trabalho de consultoria, ele não é um trabalho de venda. Ele é um trabalho para te mostrar o caminho. O que você vai fazer, eu falo que é um trabalho, guardadas as proporções, muito parecido com o do médico. Eu vou te dar um diagnóstico. Sim. Se você vai pegar aquele diagnóstico e vai dar o tratamento, ok. Se você não for dar o tratamento, não tem problema nenhum. A minha função aqui é essa, é te mostrar o caminho, né? Se você Só. vai fazer ou não. Se você vai fazer, é a opção sua. O Eu não problema tenho... é que a saúde financeira é tipo uma coisa é uma notícia grave, né? Mas Por quê? depende pra quem? Pra quem tá preocupado com a saúde. Porque também tem muita gente que não tá preocupada com a saúde orgânica. Orgânica e nem a financeira. Muito menos É a isso aí. financeira. Mas por que você escolheu isso, Carla? Você era bom em matemática? Não, na verdade, não é nem matemática. Na verdade, é julgar com a regra. É lei. Entendi. Eu sempre gostei de jogar com a regra. Por quê? Porque quando você tem muita sobra, é muito fácil, né? Vou deixando as moedas pelo caminho, não tem problema. Eu nunca tive muita sobra, então eu sempre tive que usar... Foi correndo atrás. Sempre tive que usar 100% do que eu tinha. E eu falei, poxa, peraí, se eu uso 100% para mim, por que eu não vou mostrar isso para as pessoas? Porque tem a questão tributária, né? A gente falou muito do previdenciário até agora, mas tem uma outra questão muito importante que é a parte Os tributária. tributos, né? Que o quê? Você paga. Paga. E aí? É necessário pagar aquilo tudo? É aquilo mesmo que você tem que pagar? Existe muito efeito manada. Vamos ser todo mundo PJ. Será? Não sei. Não sei se é bom ser PJ. Você vai me perguntar, é bom ser PJ ou é bom ser pessoa física? Depende pra quanto, é isso? Não Depende sei. do que você tá trabalhando. Depende de quanto você fatura na PJ, de quanto você fatura na pessoa física. Depende da estrutura que você tem. Quanto você tem de custo para sua operação. O E custo tudo das- isso a tua empresa vai mostrar para aquele teu cliente, no Isso- caso aqui o médico, vai mostrar isso aí. Exatamente, é um diagnóstico. E isso é um serviço caro, não precisa especificar, Não. mas é um serviço caro? É um Não, serviço... não. Bom, isso via de regra, geralmente os escritórios cobram muito caro porque eles têm poucos clientes. Como a gente chega através de uma cooperativa, nós estamos falando aí de 4.800 médicos, eu tenho um ganho de escala. Entendi. E aí na escala a Você gente ganha no faz, volume. Consegue... eu consigo fazer um custo bem baixo. Por quê? Até porque essa consultoria me gera outros negócios. Porque dificilmente você vai num médico Com outros parceiros. e você vai num médico, ele te dá um diagnóstico e você vai procurar um outro médico para te operar. Fui num oncologista, descobri que eu tô com câncer, eu vou pedir para ele me tratar, ou quem ele vai me indicar para me tratar. Mas normalmente é isso, veja a minha parte. Eu vou lá, diagnostico rinite, alergia e tal, mas o cara tem uma adenoide. Não opera adenoide, eu tenho que mandar pro meu colega otorrino. Então eu já tenho um parceiro otorrino lá que Isso, vai então- operar. E é mais ou menos isso aí. Exatamente. E você consegue. E eu falo assim, muitas vezes, você falou, existe essa enxurrada mesmo de assédio com os médicos, etc. Mas a minha pegada a nossa pegada não é uma pegada comercial. A nossa pegada é uma pegada de diagnóstico. Eu vou te dar o diagnóstico e você vai tratar. E é muito didático. Quem tem a oportunidade de ver o trabalho. Como que é isso? Acontece o quê? Uma reunião? A primeira reunião, um bate-papo, levanta algumas informações rápidas, acessa o meu INSS. Geralmente a gente acessa as informações de imposto de renda. Eu chego com Aí dois você estudos. dá um script da vida Isso, desse são 2 médico. livrinhos. Eu gero 2 livros, bem didático mesmo, com gráficos e tal, mas nada com juridiquês, matemática. Nada muito complicado. Não, linguagem
linguagem super simples. Você conversa como você está conversando aqui com a gente. Como eu estou conversando aqui com vocês. E explico para o médico, faço muita analogia, mostro para ele, falo, ó, isso aqui é assim. E o principal do nosso trabalho, que é o resultado. Você não vai ter que esperar 10, 15, 20 anos para ver o resultado. Muitas vezes a gente senta agora, em outubro, novembro, dá um tratamento em alguma coisa tributária, por exemplo, na sua declaração do ano que vem você já tem resultado. Porque qual o interesse, Ricardo? Mas tem que ser logo, gente, porque a gente já vai fechando o ano, dezembro. Dezembro faz o ano. Qual o interesse, vamos lá, qual o interesse que a União tem, qual o interesse que o governo, seja ele qual for, tá? Não vou falar aqui de alhos ou bugalhos, qual o interesse que o Estado tem em te ensinar a pagar menos imposto? Nenhum, né? Pelo contrário, né? A ignorância como instrumento de poder. Quanto mais ignorante for o contribuinte, mais imposto ele vai pagar. Sim. Automaticamente eu vou faturar mais. Então, por que eu vou te ensinar? Eu brinco com o pessoal, falo, doutor, vamos lá. Isso aqui, se você fizer assim, assado, tal, você vai ter esse resultado. E muitas vezes ele dá aquela coçadinha, olha e fala, cara, mas por que eu nunca soube disso? Por que nunca me disseram isso? Falei, sexta-feira no Globo Repórter. E trabalhar com médico é difícil? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. A gente... O mais difícil... Não é? O mais difícil é a agenda. Qual? O mais difícil é a agenda. Por isso que você trabalha sempre depois das 6 da tarde. Por isso que eu trabalho quase que 24/7. Eu sou quase um plantonista. Ou vai na hora do almoço, ou vai a primeira visita, geralmente, ela é mais difícil. Que é essa de levantar as informações. É depois que o cara vê, pô, peraí, vou ter a conta salva, ele até começa a abrir às 4 da tarde. Na segunda, ele já te recebe. Na terceira, ele bloqueia a agenda. Ele bloqueia a agenda. Porque ele sabe que é importante. Então, burro ele não é, ele sabe fazer conta. Ele vai olhar e falar assim, peraí, eu sentei com esse cara aqui, ele me trouxe 10 mil de economia. Não vai ter paciente nenhum que eu vou atender essa tarde que vai me pagar 10 mil de honorário. Então, deixa eu atender esse cara. Entendi. É mais ou menos por aí. Então, é dinheiro no bolso. Bom, eu deixo fazer minha conta aqui, depois você me passa seu preço. Como que é o nome da sua empresa, Guilherme? BBC Consultoria. Baeta. BBC Consultoria. Tem um Instagram? @BBC Assessoria. Ok, a gente vai colocar no... A gente vai colocar embaixo. Mas antes de acabar... Eu quero saber do Baeta. Eu quero conhecer o Baeta um pouco. Baeta, por que você foi se meter nisso aí? Você era uma criança mineiro, que fazia né? o quê? Sou mineiro. Tá na cara. Sou mineiro de Belo Horizonte. Belo Horizonte, pão de queijo. Você se formou em quê? Nós começamos, eu sou formado em administração, direito, fiz RH, fiz várias especializações em direito tributário, previdenciário. A gente vê que não holding, pouco, enfim. Né? Eu vim estudando bastante nesse tempo aí, até porque a regra... uma coisa vai levando a outra. Não, e a regra, é o que eu te falei, a regra ela é feita para você não entender. Então a gente tem que estudar muito pra gente conseguir entender e conseguir usar regras ao favor de vocês. A minha mãe, então eu vou contar um pouco da minha história rapidamente aqui. Minha mãe era bibliotecária da Universidade Federal de Minas Gerais, no Hospital São Geraldo, que era o Hospital dos Oftalmos, tá? A minha mãe, infelizmente, morreu em 2016, muito nova, com câncer de mama, com 62 anos. E a minha mãe foi a única homenageada não médica pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Eu fui lá receber uma placa depois que minha mãe morreu. Quer dizer, sempre homenageiam médicos. A minha mãe como bibliotecária na velha guarda, né? Velha guarda quando o médico estudava com livro. Não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada. Nós somos a velha guarda. Isso. Estamos nessa. A gente tinha, né, nossos livrão de fisiopatologia. Isso, você ia lá, estudava, enfim. A bibliotecária tinha um papel muito importante na vida acadêmica, né? E fui criado no meio dos médicos. E falei, gente, poxa, olha que oportunidade, né? Olha que oportunidade. Poxa, os caras estão literalmente largando dinheiro pelo chão. Eu sempre brinco com meus clientes, falo, olha só, doutor, vamos lá. Eu viro pra ele e falo assim... A gente é meio burro, mas a gente é legal, né? Não, demais. Lá pela quarta, quinta visita, vocês começam a ficar legal. Tem um detalhe. Eu vou contar da economia, tá? Vou deixar um puxão de orelha pros médicos aqui no final. Eu falei, doutor, vamos lá. Eu vou te tirar uma economia aqui que seja, sei lá, de R$1.000 por ano. R$1.000, ele olha meio assim, R$1.000. Mas, doutor, deixa eu te falar um negócio. Se cair uma nota de R$10 no chão, você não agacha pra pegar? E por que você não vai agachar pra pegar? Você não vai nem agachar. Eu vou agachar pra você e vou pegar 1.000. Você não vai pegar 1.000?
Não, vou pegar. E eu falo o que todo mundo quer. Cara, você quer utilizar melhor o que você já paga. Eu não tô agregando custo para você. Você já paga. Quer usar melhor isso que você já paga? Eu brinco muito aqui em Curitiba, eu uso muito esse exemplo. Falo, gente, vocês vão no mercado ali, vocês pegam, enchem o carrinho de compra, passa no caixa, paga e deixa o carrinho de compra para trás. Ah, eu pago, mas não levo. Não tem problema, não. E aí, o que eu te falei, eu gero economia, a economia é muito rápida, e aí eu devo ter mais ou menos, aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba especificamente, eu devo ter mais ou menos de 200 a 300 garrafas de vinho que os médicos me prometem quando eles têm economia, né? Devo uma garrafa de vinho. Nunca tomei esse vinho. Nunca tomei esse vinho. Ô, médicos, por favor, Médicos de Curitiba, parem de queimar o nosso filme, por favor. Lembrando que ou pague o vinho ou pare de prometer. Ou pare de prometer. Entendi. Tá, mas daí você viu sua mãe, médico... Não, minha mãe e daí você já estava na faculdade e falou, não, agora... Aí começamos a estudar essa parte tributária, previdenciária. Entendemos, falamos, poxa, peraí, principalmente o cooperado, que ele obrigatoriamente paga INSS e obrigatoriamente recebe na pessoa física. Uhum. Falei, poxa, precisamos dar uma ajuda para esse pessoal. Começamos informalmente, até que a gente criou esse produto, que é realmente um diagnóstico, é como se fosse um resultado de um exame. Ali você vai pegar, falar, ó, você tem isso aqui, você pode tratar assim, pode tratar assado. E aí firmamos parceria com as Unimedes. Cheguei até a Central Nacional das Unimedes em São Paulo, através de um ex-presidente da Unimed Goiânia. O ex-presidente da Unimed Goiânia era muito amigo do atual presidente da Unimed Curitiba. Me apresentou pro presidente daqui. Ele conheceu o trabalho, falou, poxa, peraí, isso interessa muito pro meu cooperado, porque ele, além de ser um executivo da cooperativa, ele também é um cooperado. Falou, isso interessa muito para o meu cooperado, a gente firmou uma parceria e desde 2019, ou seja, já tem 4 anos já quando que a gente mudou as regras, quando mudaram as regras. Foi coincidência, mas desde 2019 a gente vem atendendo os cooperados. A gente teve um gapzinho aí de pandemia, que a gente ficou meio impedido de voar, de vir para Curitiba. Mas estamos aqui, estabelecidos e com escritório aqui, com estrutura. Isso quer dizer, você tem escritório e tudo isso, né? Aqui, a matriz é Belo Horizonte. Como é que o médico de Curitiba, cooperado da Unimed, te acessa? Existe o LGPD, né? Lei Geral de Proteção a Dados. Eu não posso procurar o médico se ele não mostrar o interesse. Então, a Unimed, ela vem fazendo sorteios. Uhum. Então, ela pega todos os cooperados... Alguns e... por uma questão de ser justo, né? Não escolher ninguém, é uma forma democrática de se atender todo mundo, mas ela pega, o médico se inscreve lá no site, sábado agora, a gente já vai ter mais um lote agora, no próximo sábado agora. Médico. Entrou, vai participar de um sorteio, eu não tenho estrutura para atender 4.000 e tantos cooperados de uma vez, então a gente vem atendendo aos poucos, mas nós já passamos de 1.000 cooperados hoje, atendidos em Curitiba. E hoje mesmo eu tive um feedback que tivemos 3 reclamações. Não sou Deus, né? Não tô aqui para agradar todo mundo. Se falei só 3 reclamaram, tá excelente o número. Né? Ou você assistiu o Doc Talk e vai ligar pro escritório, porque agora já deve ter um exército de ajudantes, né? Porque não dá conta de lidar com tanta gente que é ignorante em economia, previdência e tributos. O Brasil inteiro você atende, claro. Sim. A sua empresa hoje, claro, ela já veio de Belo Horizonte e não só necessariamente médico cooperado. Para quem não sabe, o público que não é médico cooperado é quem pertence aos planos de saúde. É um médico que representa ou né? sim, os das cooperativas, né? Isso. Quem for seletista, quem contribuir para a INSS e pagar imposto de renda, vai ser, em alguma coisa a gente vai conseguir ajudar. Entendi. Eu achei tão esclarecedor, para mim, na verdade, foi mais uma aula do que uma conversa. Depois você vai ligar para ele, né? Eu já vou ligar, né? Agora. Eu não vou deixar ele embora. Na verdade, vai ser hoje a minha consultoria. Eu achei super legal. Muito obrigado, Guilherme, por vir aqui. Baeta. Paula,
não sei se quer perguntar mais alguma coisa, mas eu acho que as pessoas deviam ir atrás disso. Não, eu quero perguntar para ele como que eu vou dar meus dados para ele fazer assim. Para você ser sorteada, você tem que entrar no leilão. Não vou não, eu tô aqui já com ele. Isso é fácil, isso é mais fácil. Você sabe de algum caso, assim, que você já gerou uma economia enorme para algum dos nossos colegas? Olha, eu te falo assim, bem... Agora um casal, porque aí já tem um faturamento mais alto. Casal de médicos. Casal de médicos. Mais de 80 mil ano. Uau. Ano? É muita coisa. De economia. Ricardo do céu, a gente tá perdendo Ou a gente dinheiro. casa, ou... Ou vai lá e fala com o Renato, você quer casar comigo, então. Não, ele é meu amigo. Teu amigo desde pequeno. Desde sempre. Mas vai desde... Aí eu peguei um exemplo, né? Um pouco de gente que tem um faturamento muito alto na pessoa física e tudo mais. Mas 3, 5, teve esse caso 8, 10, 15 mil anos, é muito fácil. Que você mudou completamente a vida financeira desse médico? Na verdade, você não muda completamente. Ou você só ajustou? Você só ajusta. É uma questão de ajuste. Não precisa ficar com medo. Meu Deus, o Guilherme vai mudar totalmente minha vida. Não, você vai ajustar e jogar com a regra. Pelo contrário, é super simples. É tão simples. Eu falo que é igual o médico. Se você falar comigo, eu tomei uns pontinhos aqui na orelha, o cara tirou um cistozinho. Semana passada, um cirurgião aqui, doutor Nilo, obrigado aí pela gentileza de ter me operado. Ele tirou, pra ele foi super simples. Pra mim é um bicho de 7 cabeças. Sim. Então, é cada um no seu quadrado. E para nós, eu acredito que para a maioria dos médicos, talvez os mais moderninhos hoje, com mais acesso Não, a minha cabeça internet, tá assim, eu tá também, pensando mil coisas para perguntar pro Baeta aqui no Não, eu vou sair daqui, praticamente não existe mais o pai dos burros, né? Dicionário? Não. Existe só os burros. Os burros em economia não é burro, mas eu acho que realmente a gente não recebeu esse tipo de informação, nem na escola e muito menos na Universidade de Medicina. Obrigado, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado na sua agenda tão corrida, ter vindo aqui nos visitar. E, gente, colegas médicos, eu vou espalhar esse Doc Talk para todos os meus colegas médicos. Vão atrás do Baeta. Vale a pena. Olha, o que a gente conversou aqui antes... Já mostrou que vale a pena. Então, assim, eu e o Ricardo já vamos pegar o Baeta aqui no fim desse podcast pra... Nossa consultoria começa agora. Ver como é que vai começar esse negócio. E eu garanto o seguinte... Porque vale a pena, gente. Sério. Foram 8 mil médicos, perto de 8 mil médicos que nós já atendemos. Eu não me recordo de um que não tinha nem que fosse uma vírgula para corrigir. Ninguém tá 100%. Não tenho a menor dúvida disso. Mesmo que cuide, eu tenho um contador super especialista, eu tenho um advogado super especialista. Todo mundo é um pouco generalista nessa situação. O cara que é muito tributário, ele não é muito previdenciário. O cara que é muito previdenciário não é muito tributário. Então, todo mundo tem alguma coisa. E falo com toda a propriedade. Se não tiver nada, não paga. É de graça. Viu, maravilhoso. Gente? Tá registrado. Tá lançado o desafio. Se você tiver 100%, o Baeta não vai cobrar nada. Um abraço, Baeta. Muito obrigado. Gente, sério, brigadão. Boa semana aí, valeu.